Fala galera, beleza? Continuando nosso assunto, nós vamos falar hoje sobre o relevo brasileiro, né? E assim como todo o resto do nosso país, o relevo brasileiro ele não vai ser diferente quanto à forma que ele se apresenta, né? Vai ser uma forma totalmente distinta em diversas áreas, tá? E essas diferentes formações são consequências diretas de todos os agentes, né? Tanto endógenos quanto exógenos, que permeiam no nosso país, tá? E para a gente começar a falar de relevo, né, de relevo brasileiro, de formas de relevo no Brasil, a gente primeiro precisa conhecer o que é o relevo, né? E o relevo, ele vai, quando a gente falar essa palavra, né, relevo, a gente vai tratar de um conjunto de formas, né, da crosta terrestre, como essa crosta terrestre se apresenta para nós, como ela se manifesta desde lá no fundo das camadas do oceano até as terras imersas, tá? Então a gente vai encontrar diversas formas de relevo, né? E essas formas de relevo elas vão ser resultantes da ação dos agentes internos e dos agentes externos, né? Os vulgos agentes endógenos e exógenos do relevo, né? Isso aí a gente está falando de agentes como terremotos, né? Como vulcanismo, como intemperismo, tá? Como a erosão, que são agentes internos e externos que vão modelar e vão formar o nosso relevo, tá? E esse relevo ele vai ser apresentado de diversas formas, né? Desde montanhas, de serras, de planaltos, planícies, depressões, cordilheiras, morros, enselbergues, enfim, diversas e diversas formas, tá? Então, esse esqueminha aí que eu trouxe, né, mostra bem como se apresenta, né? As áreas mais próximas ao mar, mais próximas às planícies, se caracterizam por serem mais áreas de rochas sedimentares, formadas por rochas sedimentares, enquanto as áreas de montanhas, né, de serras, se caracterizam por ser mais áreas de rochas metamórficas ou magmáticas, tá? Então, é, o, o, o relevo, né, ele vai se apresentar de diversas formas, como eu falei. E aí, entrando mais nessas formas, a gente vai falar um pouco sobre as montanhas, né? As montanhas que são formadas pela ação de uma força tectônica, né? De um vulcanismo, de um movimento tectônico, como os movimentos divergentes, convergentes, que a gente viu nas aulas passadas, que vão dar formação às montanhas, às cordilheiras, né? E essas montanhas elas vão se apresentar de duas formas: as montanhas jovens, que vão ser formadas em épocas geológicas mais recentes, né? Que vão apresentar maiores altitudes, como o Monte Everest, por exemplo, tá? E as montanhas velhas, que são formadas desde eras mais remotas, né? E elas já estão mais afetadas pela erosão, então apresentam pequenas altitudes, né? O relevo brasileiro, ele não a gente costuma, muitos cientistas costumam tratar como a não existência de montanhas aqui, né? E isso vai se dar porque o relevo brasileiro ele se data, né? A sua formação se data de um período geológico muito antigo. Então, por isso, as formas de relevo aqui já sofreram muito dessa erosão. Então, não apresentam uma altitude que se considere como uma montanha, né? Então aí eu trouxe uma imagem, né, da Cordilheira dos Andes, que é uma montanha, né, que nós temos aqui na América do Sul, beleza? Então, passando mais um pouco, nós vamos falar sobre os planaltos, né? Que são superfícies, né, onde a gente tem a predominância de um intenso processo de erosão, né? São superfícies que situam-se entre os 200 metros e 2.000 metros de altitude, tá? E vão cobrir boa parte do relevo brasileiro, tá? Boa parte do relevo brasileiro vai ser construída de planaltos, beleza? Que são essas formas elevadas, né, com essas altitudes e podem ser encontradas em vários tipos de estrutura geológica, né? Então, nós vamos ter planaltos tanto em áreas sedimentares quanto em áreas mais adentro, né? Nós vamos ter as chapadas que vão formar os planaltos, as bacias sedimentares que vão também formar os planaltos, né? A gente tem aqui
o ponto mais alto do relevo brasileiro, né, que é um planalto, que é o Pico da Neblina, beleza? Que tem cerca de quase 3.000 metros de altitude, tá? Lembrando a diferença entre altura e altitude, é que a altitude é toda aquela... o ponto ele começa a ser medido a partir da superfície do mar. Então a altitude ela vai estar sempre acima do nível do mar, tá? Então, enquanto a altura, né, vai ser de qualquer ponto para cima. A altitude vai ser do ponto acima do nível do mar para cima, beleza? Então, esse relevo, ele se apresenta de diferentes formas para nós, tá? Essa formação de relevo, né? O planalto. Então, nós vamos ter planaltos com morro, com formas aplanadas, né? Nós vamos ter planaltos com formatos de morros, nós vamos ter planaltos com formato de serras, tá? Que vão formar serras. Nós vamos ter chapadas, né? Que são elevações bem íngremes, mas lá no topo é bem plano, beleza? Formação de crestas e, enfim, diferentes formas que esses planaltos possam estar se apresentando para nós, beleza? E as planícies, qual é a diferença entre planalto e planície? Muito simples. Planície, a gente vai estar falando sobre algo plano, com poucas irregularidades, bem baixas, com baixíssimas altitudes, né? Áreas bem planas, bem baixas, com altitudes que chegam perto dos 100 metros, tá? Que permeiam, né, esses 100 metros, né? São unidades geológicas que têm uma superfície extremamente plana, tá? E é uma área de intensa sedimentação, né? A formação dessa área ocorre em virtude de uma sucessiva deposição de materiais esses que vieram normalmente, né, de rios, do oceano, de áreas de origem hídrica, tá? E normalmente essas planícies estão localizadas, tá, próximo dos litorais ou de cursos de grandes rios, de lagoas, como a gente tem a grande planície amazônica, né? Então nós temos três grandes tipos de planície. Nós temos as planícies litorâneas, as planícies fluviais, né, aquelas próximas aos rios, as litorâneas próximas ao litoral, ao oceânico, tá? E as planícies lacustres, beleza? E aí eu trouxe uma imagem da planície amazônica, né? E passando, nós vamos ter o outro tipo, que são as depressões, tá? E o que é uma depressão? A depressão não é uma área bem rebaixada, né, em consequência de processos erosivos, e que ela vai ser uma área bem rebaixada em comparação às áreas que a circundam, né? Elas vão sofrer de grandes processos de erosão, tá? E essas depressões elas vão receber dois tipos de nome, né? A gente vai ter as depressões relativas, que vão ser aquelas depressões que vão estar em áreas rebaixadas, mas ainda assim a níveis acima do nível do mar, tá? E quando essa depressão ela estiver abaixo do nível do mar, ela vai receber o nome de depressão absoluta, beleza? Então aí eu trouxe uma imagem da depressão sertaneja, né? Aqui no nosso querido Nordeste, beleza? E aí o relevo brasileiro, ele vai apresentar algumas classificações, né, que vão obedecer um determinado critério, tá? Essas classificações vão levar em consideração o que os estudiosos, né, os geógrafos da época tinham ao seu favor e algumas considerações que eles levaram em consideração, tá? Os critérios que eles levaram em consideração para fazê-las, beleza? Que vai ser o assunto de já já.